Boa noite, meus amores. Hoje no horário tem aula de português e de história. Tia Rosário já gravou o vídeo da aula de português. Agora nós vamos gravar o da aula de história, que hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do módulo de história, né? Que é o que? Escrevendo a história. Vocês dêem uma observada nessa imagem, certo? Porque aí vem essa daqui, essa imagem também. Observe essa imagem. Onde é que essas crianças estão? O que é que elas estão fazendo? Qual é o ambiente que elas estão? Elas estão com a professora? Onde é que elas estão? Aí tem aqui, para iniciar, converse com o professor, com o colega sobre essa imagem. Mas, como tia Rosário não está aqui, seu professor tia Rosário não vai estar, você vai conversar com a mamãe, com o papai, com quem você estiver fazendo a atividade. Vai conversar com eles para você identificar que lugar é esse que está retratado. Que lugar é esse? O que essas crianças estão fazendo? Né? Aí, o que as crianças estão fazendo? Então, que lugar é esse? O que elas estão fazendo? Em dupla, crie um diálogo que poderia ocorrer nessa cena. Um diálogo é uma conversa. Vocês vão fazer um textinho do jeito que vocês souberem fazer. Do jeitinho de vocês. Vão fazer, dizendo assim, por exemplo, é que essas crianças estão na escola, que elas estão medindo o espaço da escola, a sala de aula, né? Porque tem uma criancinha aqui que ela está medindo com a fita métrica, né? Já tem outra criança que está fazendo algumas anotações aqui, né? E essa daqui é a professora, né? Então, que ambiente é esse aqui? Então você conta uma historinha, você faz um textinho pequenininho, certo? Do jeito que vocês souberem. Aí vem aqui, aqui vem a história da família. A história da família. Toda família tem sua história. Os documentos, os objetos, os relatos das pessoas contribuem para conhecermos mais sobre a família de cada um. Porque nós só conhecemos a nossa história, quando eu digo a história, o nosso passado. Como? Através de fotos antigas, dos avós, dos pais, né, das bisavós. Tem aquelas fotos antigas que é uma fonte histórica, é que mostra como era, é que contam a história, relatos de pessoas, relatos da vovó, relatos da mamãe, que a mamãe dizia assim, quando eu era criança eu brincava disso, certo? São isso. Você vai conhecendo a sua história, como era a sua história, como é a sua história. Não é a do presente, sua história do passado, a sua história não só é a sua e a história da sua família. Da sua família, você vai conhecendo a história da sua família para você escrever a sua história, certo? Aí vamos ler o texto. Algumas famílias tem aqui interpretando esse texto. Vocês vão ler bem bonitinho, que tia Rosário quer ver você lendo esse texto bem bonitinho. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos da mesma cor. Todos são da mesma cor. Todas são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Porque tem família, gente, tem famílias assim, diferentes, que são uns morenos, outros brancos, tem um que tem os cabelos lisos, tem outros que tem cabelos cacheados, tem uns altos, tem uns baixos. Então, tem famílias diferentes. Mas também tem famílias que são todos de uma cor só. Todos são brancos, todos são morenos, né? Algumas famílias são diferentes, mas tem outras que são da mesma cor, como a Rosário acabou de falar. Nas famílias, todos gostam de se abraçar uns com os outros, lógico, uma forma de carinho, se contrair, abraçar
um abraço da mãe, um abraço do pai, da vovó. Muito bom a gente receber um abraço. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto. Madrasta é assim, quando o casal, o pai ou a mãe morre, ou se separam, se divorciam. Eles se separam e o pai casa com outro e constrói outra família. Ou a mãe casa com outro e constrói outra família, tá certo? Aí diz irmão postiço. Quando diz assim, que eles têm irmão postiço, é o filho ou a filha de seu pai com outra mulher, ou é filho da sua mãe com outro homem. Então, eles são irmão postiço. Irmão postiço, por quê? Porque só são irmãos por parte de pai ou por parte da mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Muito bom, gente. Celebrar dias especiais, como o aniversário de alguém da família, o Natal, celebrar a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. São quando as famílias se reúnem, né, para comemorar esse dia. Aí tem a atividade sobre esse texto aqui, certo? Então, qual é o assunto do texto? Esse texto falou de quê? Gente, de que foi que falou? Falou da família? Falou de quê? Então, vocês vão colocar aqui a resposta aqui. O 2, agora vem o 2. Grife no texto as famílias que se parecem com a sua. Você vai marcar aqui no texto. Se sua família, todas são da mesma cor, então você vai marcar isso aqui. E se todos são de cores diferentes, aí você vai marcar essa daqui. Certo? Aí vamos para a outra atividade, a de número 3, que vocês gostam, né? Vocês gostam dessa atividade? Olha, com a leitura do texto, você descobriu que existem diferentes tipos de famílias. Agora faça uma ilustração bem colorida e divertida sobre isso. Então você vai fazer, vocês viram que existem famílias diferentes. Então vocês vão fazer as famílias diferentes. Vocês vão fazer o quê? Uma família que tem os filhos, tem os morenos, tem os branquinhos, tem o cabelo cacheado, tem o cabelo liso, certo? Aí o quarto, aí circule os objetos que você utilizaria como fonte de informação para conhecer a história de sua família. Okay. Aí tem, se for álbum de fotografias, né, que a maioria das famílias tem o álbum de fotografia, né, que vai guardando, aí você vai conhecendo o tempo de criança, o tempo que era jovem, o relógio antigo, caderno de receita, carta escrita pelo avô, certidão de óbito, um diário, uma revista. Vocês vão circular o que você usaria para conhecer. Se você usaria um álbum de fotografia, aí você circula. O relógio, um relógio antigo, conta uma história. Porque, às vezes, você tem... Esse relógio foi do meu avô. Relógio antigo. Meu avô tinha esse relógio. Esse relógio passou para o meu pai. Do meu pai, agora para mim. Então, é uma história. Tem uma história aquele relógio. Uma certidão de nascimento conta a história. Que ali está dizendo o quê? Aonde você nasceu, está dizendo o seu nome, a data do seu nascimento, a cidade. Aí você circula. Uma carta escrita pelo avô. Será se isso aqui é? Certidão de óbito. O que é uma certidão de óbito?
é quando a pessoa morre, que tira essa certidão de óbito, dizendo o dia do falecimento. Um diário. Um diário. Quem gosta muito de diário é as menininhas, que vão escrevendo os diários. O que passou com elas, o que passa, o que elas têm vontade, os sonhos dela, né? Revista. Então, vocês vão marcar aqui um fonte de informação para conhecer a história de sua família. A história de sua família, como é que você vai ser conhecido? 5. Escolha uma das famílias do texto e crie uma história para ela. Invente o nome das pessoas da família, o lugar onde moram, suas profissões e, para finalizar, uma aventura vivida por elas. Não esqueça de colocar um título na sua história quando terminar. Conte aos colegas. Quando a gente voltar, né, das aulas, aí nós vamos apresentar. Vocês vão pedir ajuda de mamãe para criar esse textinho. Vocês vão dizendo e mamãe vai ajudando vocês a fazer esse textinho. Que quando tia Rosário voltar, a gente vai fazer aquela roda de conversa e vocês vão apresentar esse trabalho de vocês. Esse trabalho aqui vocês todos têm que fazer, que tia Rosário vai dar uma nota por ele, tá certo? Então, minha gente, vamos terminando por aqui, até a 5ª questão, certo? Vocês façam, mostre a tia Rosário que fez e registre lá descarado. Isso aqui vocês fazem no caderno, certo? Essa 5ª questão vocês fazem no caderno, porque nós vamos apresentar, quando voltarem as aulas, a gente vai apresentar. Bem interessante, cada um vai ler, né, o texto, como foi que você fez, a família, como foi que você colocou o nome, o assunto, tudo direitinho, tá certo? Pois boa noite, minha gente, e um cheiro bem grande, tá?